Boa noite, pessoal. Muitíssimo bem-vindos à edição número 69 do Meetup de Data Science e Machine Learning do Nubank. O tema de hoje é séries temporais e desenvolvimento de bibliotecas. Hoje a gente tem convidados super especiais, eu já vou apresentar eles. Para quem está aqui a primeira vez ou não conhece o nosso Meetup, o Meetup é um evento que a gente faz usualmente mensalmente. Ele já acontece há mais de 6 anos. É um evento que a gente traz para conseguir compartilhar e aprender conteúdos de dados, e ele tenta englobar tanto iniciantes quanto pessoas já mais avançadas nos temas que a gente traz. Também um ponto que a gente está querendo trazer é que, para tornar nossos eventos cada vez mais inclusivos, fazer uma breve autodescrição minha aqui para as pessoas que talvez que tenham alguma deficiência visual consigam acompanhar a transmissão melhor. Então, eu sou um homem branco, estou com uma camisa preta com o logo do Nubank no canto esquerdo. Eu estou visível do busto para cima, eu uso óculos, tenho a barba e o cabelo raspado, e ao meu fundo, eu tenho um fundo roxo do Nubank escrito Building Nu. Essa autodescrição aqui é uma forma importante da gente tornar nosso conteúdo mais inclusivo para qualquer pessoa que esteja assistindo a gente. Também um ponto importante é que a gente tem posições abertas aqui para o time de Data Science do Nubank. Se você tem interesse em fazer parte do nosso time, a gente vai compartilhar aqui no chat os links para vocês darem uma olhada. E falando agora dos nossos convidados, a gente tem presenças super especiais aqui. A gente primeiro tem o Wilson, que ele vai falar um pouquinho para a gente da sua biblioteca para modelagem de séries temporais. E depois a gente vai ter um bate-papo, uma roda de conversa sobre desenvolvimento de bibliotecas. E para isso também a gente vai contar com a participação do Wilson, da Tatiana, aqui do Nubank, e também do Bruno Rocha. E a gente já pode começar a partir para a roda de conversa. Então, para a roda de conversa, a gente também vai ter a participação do Wilson e a gente vai ter participação de outros 2 convidados super especiais. É a Tatiana, que é Data Science aqui no Nubank, e também do Bruno Rocha, que é engenheiro de software na Red Hat. Bom, se quiserem se apresentar, e depois a gente já parte para o primeiro tópico aqui que a gente tem e já começa a discussão. Olá, gente. Eu sou a Tatiana, sou cientista de dados no Nubank e artista fractal no meu tempo livre. Eu contribuí um pouco para a lib pública do Nubank, o FKLearn, e trabalho no desenvolvimento de algumas libs internas. E também fora do Nubank, eu desenvolvi algumas coisas abertas para o meu hobby. Então, basicamente, codei infinitas funções de fractais para pessoas usarem. Seguindo o trem da descrição, eu sou uma mulher branca, usando uma camiseta branca também. A cor do meu cabelo não dá para ver porque tá preso. E o meu fundo é o roxinho do Building Nu, que toda a equipe do Nu tá usando aqui. Olá, pessoal, boa noite. O meu nome é Bruno Rocha, eu sou engenheiro de software na Red Hat, trabalho no desenvolvimento de uma ferramenta chamada Ansible, que é uma plataforma de automação para configuração e infraestrutura, e também, no meu tempo livre, contribuo com algumas bibliotecas open source, entre elas alguns frameworks web e uma biblioteca chamada DynaConf, que hoje é o principal projeto que eu mantenho, que é para gestão também na área de configuração, settings, voltada para qualquer tipo de projeto, em Python também. E a minha descrição, eu sou um homem branco, tenho uma barba curta, uso óculos e o meu fundo tem um logotipo do Python atrás. É isso aí. Show! Bom, eu vou encerrar aqui a enquete, pessoal. Obrigado a todo mundo que respondeu. E também, só um lembrete que, como é uma roda de conversa, aqui a dinâmica do Q&A pode ser bem mais ativa. As dúvidas que vocês tiverem, podem ir mandando, que a gente vai puxando para a conversa também. E eu acho que um primeiro tópico de discussão, que eu acho que a gente tocou rapidinho ali na apresentação do Wilson, que era a questão do quais são os empecilhos e o que vocês viram de dificuldade, vocês veem de dificuldade na hora de desenvolver uma biblioteca do zero. Você tem uma ideia, putz, quero transformar isso numa biblioteca. Quais são os grandes desafios que normalmente surgem aí nessa jornada?
acho assim, para mim tem dois grandes desafios que por um lado, é desapegar, é entender o que que é o particular e o que que é o geral e desapegar do particular. Então, uma coisa assim que tem bastante na lib que a gente está desenvolvendo agora, internamente, que é uma lib de análise descritiva, que é, olha só, a gente tem essa feature aqui, a gente ama essa feature, sim, beleza, todo mundo ama essa feature, vamos tirar. Por quê? Porque é uma feature que atende um caso muito específico das pessoas que estão desenvolvendo a lib e que só deixa, assim, deixa tudo mais pesado, mais confuso para outras pessoas que talvez vão usar ou desenvolver. E então isso assim é bem complicado de tipo identificar não. Isso aqui é bom, mas é bom para o meu caso, isso aqui não é bom para todo mundo, isso vai só ser um empecilho. Então, tem isso, e fora isso, tem a dificuldade de você ver outras pessoas usarem seu código de forma totalmente não do jeito que você pensou que ia ser usado e aguentar isso aí. Porque às vezes você vê as pessoas usando a sua lib, o seu código, as coisas que você abriu, como se fosse, hoje mesmo vi um meme de um pacotinho de chá que assim comentava, a gente fez uma coisa super intuitiva e aí o pacotinho de chá tá com a parte de papel dentro do copo e com chá para fora. Muitas vezes acontece bem isso, infelizmente. Eu concordo, eu acho que isso cai na mesma coisa que o Wilson falou, que é a dificuldade de encontrar um foco, né? E quando você não encontra o foco, é mais difícil de conseguir criar logo do início uma documentação e uma API que seja fácil de ser entendida. E aí cai nesse caso das pessoas utilizarem do jeito que elas querem. O que também não é errado, porque, por exemplo, eu mesmo sou uma pessoa que costumo olhar para a documentação só depois que eu já quebrei muito a cabeça com o código-fonte. Então eu saio clicando lá e abrindo o código-fonte, tentando utilizar, tentando entender o que o código está expressando. Então, se o código está me dizendo que aquilo, por exemplo, é público, eu geralmente não vou para a documentação verificar se realmente está dizendo que eu devo usar aquele método. Eu simplesmente uso por conta dessa questão de confiar muito no que o código está dizendo. E muitas vezes a gente não segue a mesma padronização, né? Então, acho que esse também é um outro empecilho, né? Conseguir chegar numa padronização aí, se comunicar através do próprio código. Isso, eu acho que seguindo essa linha eu consigo dar um exemplo que eu me dei muito mal por não conseguir definir bem no início. Quando eu fui desenvolver o próprio Py, eu falei assim, quero uma biblioteca que faça 10 coisas. Quando eu tentei juntar as 10 coisas, eu fiz de uma forma, né, que funcionava, mas quando eu fui expandir, deu ruim. Na hora que eu fui expandir, eu tive que mudar tudo, tudo. Tive que praticamente reconstruir toda a API do zero. Então, quem for lá, por exemplo, consegue ver que da versão 0.1.6 para 0.1.7, eu escrevo lá, falo, cara, quebrei. Aqui muda a forma. Não, para o usuário não mudou tanto, mas quem compara, pega os commits que eu fiz lá, vai ver que a biblioteca inteira foi alterada, porque eu não conseguia antes definir um limite de o que o usuário poderia, e o que eu deveria entregar para ele, e aí para estabelecer esse limite eu tive que criar muita alteração ali, né? Então acho que a parte mais difícil é não querer abraçar o mundo no início, né? Querer dar muita feature, como vocês falaram, né? A gente falou de colocar feature, talvez é muito específico. Uma pessoa vai usar, eu usei uma vez, eu quero colocar lá também. Talvez isso é um tiro no pé. Não deveria estar disponível naquele momento, ou não, né, sem pensar na biblioteca como um todo, como que ela poderia estar evoluindo no futuro. Acho que é um pouco disso. Eu acho que até uma discussão que surgiu é questão no desenvolvimento, que foi uma pergunta que fizeram aqui na apresentação passada, que eu acho que é relevante, que é o quanto vocês acham que saber desenvolver software ou engenharia de software é importante na hora de criar uma biblioteca. Uma pessoa que está 100% no ramo da estatística, só programa em R, se ela quiser fazer uma biblioteca, vocês acham que essa é uma habilidade que é 100% essencial ou é uma habilidade que a pessoa consegue ir aprendendo, indo vendo e aprendendo, consegue se virar? Eu acho que tem um pouco das duas coisas, né? Pode falar. Então, eu acho que talvez assim, mais do que isso, precisa ter um mínimo de qualidade de código e conhecimento da linguagem que você está programando, independentemente do seu background.
Porque, assim, se você acabou de aprender a programar, assim, eu não quero ser chata, mas você vai programar mal, você vai programar de forma ineficiente, você não vai conseguir fazer uma coisa que seja geral, que seja fácil de usar, por conta de não saber a programação. Eu vejo, por exemplo, meus códigos de 5 anos atrás, eu fico com os cabelos em pé, porque é horrível e não seria assim, não é uma coisa que tipo dá para todo mundo usar, não é uma coisa assim, você rodou lá, você fez as suas coisas, mas não é uma coisa que deveria ir para uma lib. Eu ia falar algo Bruno? mais ou menos, eu acho que tem um pouco das duas coisas, porque também quando você tem uma ideia, tem uma motivação para fazer uma lib, às vezes é importante você codar ela e expor de alguma forma, até se você tiver mais pessoas trabalhando com você, obter um code review, né? Às vezes a sua ideia, ela é boa, a implementação, ela pode ser boa, mas a qualidade de código tem que melhorar, ou a qualidade da API tem que melhorar. E o que eu já vi muito acontecer é da pessoa acabar desistindo de fazer ou encontrando uma barreira quando aquela velha coisa do aprenda em público, né? Learn in public. Você, de repente, submetendo um pull request e pedindo ajuda, né? Isso é até muito clássico na área de software livre, com os famosos RFCs, né? Você cria lá a sua implementação e você faz um request para comentários e reviews, e aí nesse processo você aprende e melhora a qualidade, altera, renomeia, mas eu acho que também é o processo de aprendizado de engenharia de software, acontece muito nesse processo aí. Fluxo, né? Até para contar, por exemplo, até pegando uma pergunta que tinha lá no chat ali que o pessoal mandou, quando eu comecei a desenvolver biblioteca, eu nem programava em Python. Foi um dos motivos de eu começar a desenvolver ela, foi para aprender Python. É muito importante essa boa prática de engenharia de software, mas eu não acho que ela é essencial para você começar, tá? Só que você tem que deixar tudo muito claro para quem pode estar usando a sua ferramenta, para a pessoa saber onde é que ela está se metendo, né? Então, quando eu criei a minha, eu deixava muito claro que todos os exemplos de código, cara, isso não usa em ambiente produtivo ainda, não, sabe? Eu estava precisando de ajuda. Então, com o tempo, eu fui amadurecendo tanto na linguagem quanto com a comunidade, indo atrás de como que o pessoal normalmente desenvolvia, eu fui absorvendo um pouco desse conhecimento. Não sou formado em computação, sou de engenharia elétrica, programava em MATLAB. Então, vocês imaginam como é que era o cenário. Assim, então, acho que a minha visão é essa. Você consegue, eu acho que é uma boa coisa para a pessoa se interessar mais, porque é muito bom você conseguir começar a desenvolver uma coisa, você vê um potencial naquilo, né? Te dá um certo gás ali para continuar fazendo. E assim, só que você tem que estar aberto a apanhar um pouquinho, vai chegar a pessoa falando, cara, que é isso aqui que você fez? Tá terrível. Você tem que saber lidar um pouco com isso e entender. Cara, tá beleza, tá ruim, mas como é que me ajuda aqui então? Como é que eu corrijo, né? Como é que eu melhoro? Então é um pouco dessa troca, eu acho que é por isso que é o bom do open source também. Eu quis abrir a minha já direto para o Git, que aí as pessoas com o tempo foram me, né, pedindo coisas para fazer, levantando bugs, cara, ajudando mesmo internamente, falando de código, me chamando, cara, olha, melhor isso aqui, melhor essa estrutura ali. Eu acho que então é muito válido, né? Só que tem que estar sempre tudo muito claro. Se você não acha que quem está usando tem que estar consciente do estado, né, que está o seu produto, vamos colocar assim. Acho que esse é o principal ponto. Legal. Eu acho que também uma questão que eu queria trazer era quando que vocês acham que uma biblioteca, vocês falam, agora está num momento bom para essa biblioteca faz tudo que eu queria fazer. Por exemplo, vocês acham que existe uma pressão da sua biblioteca cada vez abraçar coisas que ela não foi teoricamente pensada para ser feita? Dá um exemplo, por exemplo, vamos supor que o sklearn foi feito só para modelos de árvore. E aí, no fim, rola uma pressão para também fazer de regressão linear, para agora fazer de série temporal. Então, ou do Prophet, sei lá, começou só com linear e tem que cada vez abraçar mais para... Vocês acham que existe mais ou menos essa pressão na hora que você está desenvolvendo uma biblioteca? Eu acho que existe, assim, naturalmente, quando as pessoas começam a utilizar e gostam da biblioteca, elas encontram um outro desafio que também querem utilizar a mesma biblioteca. Então, eu utilizei para resolver um problema e deu muito certo. Agora eu tenho outro problema, eu quero usar aquilo, porque eu já aprendi, eu já li a documentação, eu já fiquei ali quebrando cabeça, eu quero usar a mesma coisa.
E se a biblioteca foi desenvolvida de uma forma que ela não permite ser estendida, aí eu acho que uma coisa complicada, né? Aí talvez vale a pena a biblioteca, o que acontece com muitas, deixar bem claro na sua documentação logo de cara assim, olha, nós resolvemos de A a B. Se você quer C, procure outro lugar, né? Agora, ou então a biblioteca seguiu o caminho de outras. Eu vou citar, por exemplo, como eu não atuo muito na área de dados hoje em dia, mas eu vou citar, por exemplo, uma biblioteca chamada PyTest, que a maior parte dos softwares utiliza hoje para testar. O PyTest tem um sistema de plugins que é excelente, trabalha com gestão de dependências, então você consegue estender o PyTest para fazer coisas, inclusive, que ele não foi pensado para fazer. Você consegue usar ele para tirar benchmarks, você consegue tirar uma série de coisas dele, porque ele está aberto para extensão, mas não para alteração, né? Que entra no princípio do Solid também, que a gente deixa o software aberto para que ele consiga ser... você até delega essa responsabilidade para quem está usando, né? Ah, legal, você quer usar? Escreva um plugin, né? A gente coloca aqui na nossa lista de plugins, mas até para tirar o peso das costas do mantenedor da biblioteca principal, você expande a comunidade dessa forma, através de extensibilidade, né? Isso é bem interessante. Caso contrário, se você quiser deixar realmente ela fechada, que pode ser um bom caso também, é só deixar muito claro, né? Isso. E saber como reagir, né? Porque você vai receber pull request, você vai receber reclamação, você vai receber hate às vezes, né? E tem que estar preparado para reagir. Eu acho que assim, é uma pressão natural que existe. Eu acho que assim, também tem o fator um pouco de quem dá manutenção na biblioteca, quem trabalha mais nela. Por exemplo, na biblioteca interna de análise descritiva que eu e alguns colegas estamos desenvolvendo, a gente tem um problema que é um monte de cientistas de dados vem e fala, vocês poderiam adicionar uma visão tal que é de validação de modelo? E aí, assim, a gente meio que decidiu traçar uma linha e bater o pé e falar, não, é uma biblioteca de análise descritiva, eu entendo que vocês querem outras visões, mas vão lá e façam uma lib de validação de modelo. Porque, assim, a gente que está mantendo esse negócio e a gente, assim, a gente quer deixar o nosso playground um pouco limitado ali, porque a gente não dá conta e se isso ficar, tipo, muito geral e ampliar para todas as análises possíveis que um cientista de dados pode fazer. Então, a gente quer manter o foco ali, porque é a gente que faz o grosso da manutenção, é a gente que arruma o grosso dos bugs, é a gente que faz a maior parte das contribuições. Então, acho que também tem isso. Normalmente tem uma comunidade de pessoas que trabalha mais na lib, e eu acho que, assim, essas pessoas podem falar, tipo, a gente não quer fazer uma coisa super fechada, mas a gente também não quer totalmente ir na direção de D ali, mas a gente, assim, aceita fazer de A a B, a gente aceita fazer o C também, porque ainda faz sentido, mas ir para D não faz mais sentido e a gente não quer isso. No meu caso ali, a pressão era mais minha mesmo. Igual eu falei, eu queria fazer muita coisa e às vezes eu nem sabia como fazer, né? Então, eu comecei a pensar assim, se já existe alguma coisa que faz isso melhor, ou já faz bem, eu não vou querer implementar. Então, por exemplo, igual o Catbush lá. O que eu fiz foi foi criar a API de uma forma que eu consiga absorver o que já existe e transformar ele. Eu poderia cair no negócio e falar assim, cara, vou implementar, deixa eu pegar o artigo aqui do Catbush e implementar isso na unha aqui, mas não faz sentido para mim. Então, tudo que já existe, eu falo, cara, você já tem, usa lá, sabe? Tem um monte de biblioteca muito boa, né? O que eu procuro fazer é disponibilizar o que ainda eu não vi que tinha disponível, que é o caso de modelos Narmax, essas coisas. Tudo que eu tenho lá, por exemplo, a parte neural, eu faço a mesma coisa. PyTorch já está lá com uma API excelente. Para que eu vou reinventar a roda? Então, o que eu fiz foi, eu modelei minha API de uma forma que eu consiga absorver aquilo lá e transformar. Então, hoje tem pessoas que pedem umas coisas que eu acho muito difícil de implementar do ponto de vista conceitual mesmo. Faz muito sentido na minha cabeça. Eu deixo lá no Git como uma issue aberta lá, mas eu falei pro cara, falei, olha, cara, longo prazo, não tem nem previsão de quando eu conseguiria fazer isso. Então, já deixo claro para a pessoa e aí eu vou tentando estabelecer ali o que dá para ir melhorando mais curto prazo, né? Quando você chega numa ideia de contexto, já tem um contexto ideal para uma biblioteca agora, você tem que começar a reparar alguns pontos para não deixar nada quebrando,
né, começar a melhorar ali a qualidade de código. Senão você vai só implementando coisa nova também, vai deixando um gap técnico ali para trás, talvez que gere outro tiro no pé lá na frente. Aí você tem que ficar refatorando muita coisa sempre. Então, acho que assim, hoje eu faço isso. Deixo claro para a pessoa, olha, ou você implementa, ou vai demorar, sabe? Pode ir, ou se não fizer sentido, aí é igual o Bruno falou, se não fizer sentido, já descarta de uma vez. Fala, cara, não, isso aqui não é o lugar no momento. É igual eu falei ali da questão de colocar feature, uma ferramenta que o cara já transforma o dado lá dentro da própria biblioteca. Não faço isso. Porque eu acho que eu tenho uma biblioteca muito boa fazendo, não vou mexer nesse ninho aí agora, não. Esse tipo de implementação, assim, de novidade dentro de uma biblioteca cai também na questão da padronização, né? Porque se você não seguir, por exemplo, o versionamento semântico e não tentar, pelo menos dentro dos limites do versionamento semântico, você manter a compatibilidade, você vai dificultar a vida de muita gente. E provavelmente vão deixar de usar a sua biblioteca. Isso já aconteceu comigo, as primeiras vezes que eu desenvolvi biblioteca, fiz lá a versão 0.1.0, lancei a biblioteca e de repente eu descobri que aquele atributo na função tal não fazia sentido, fui lá e tirei. Simplesmente removi e falei, ó, ninguém está usando isso. E aí lancei a versão 0.1.2 e daqui a pouco cheio de issue. Olha, quebrou aqui meu CI, quebrou meu deploy, quebrou isso, porque eu estava passando um parâmetro que não existe mais. E então, essa questão de se comunicar muito através dos padrões é uma coisa que vale muito a pena economiza o seu tempo, né? Se você utilizar, por exemplo, o versionamento semântico, você, através de 3 numerozinhos, você comunica o que você está quebrando, o que você está alterando na sua biblioteca. Às vezes você nem precisa ter um aviso, um e-mail, nada, porque quem está consumindo já sabe, só de olhar. Fala assim, olha, mudou o do meio aqui, significa que tem alguma coisa interessante, alguma coisa nova. Mudou o primeiro número, então, ó, nem atualiza. Espera aí, vamos esperar testar e tal. Então, acho que essa parte de padronização, até vi que teve gente comentando aqui, acho que no chat, a respeito de dicas, assim, para quem não é da área de engenharia de software e quer desenvolver bibliotecas. Eu acho que padronização, né? Acho que essa é a chave para você começar a pensar padronização em qualidade do código, padronização em comunicação, né? Acho que são as duas coisas mais interessantes aí, né? E não quebrar a compatibilidade é um negócio muito difícil. Você vai querer fazer um negócio diferente, que só vai ser possível se você alterar aquela primeira funçãozinha que você criou lá. Só que se você alterar aquela primeira função, você vai quebrar o que já está rodando. Aí você começa a fazer coisas meio feias, do tipo criar uma função com um nome diferente, que faz a mesma coisa, e vira uma macarronada, né? Mas assim, você pode ter o processo de ir mais assim, informal para isso, que é deprecar as coisas e tal, realmente assim, ter a comunicação assim mais transparente de tipo, falar, não, essa função vai ser deprecada na próxima versão, ou esse parâmetro vai ser deprecado, então tire ele, não continue usando ele. Assim, é um pouco de tipo comunicação via código, né? O código hoje está cheio disso. Da versão 16, aí fica a mudança, né? Eu falo, ó, deixei 4 versões para todo mundo conseguir migrar a forma de usar. Mesmo que eu não tenha quebrado tanto, mas está lá a mensagem, a pessoa roda já aparece. Um warning, ó, vai quebrar, mude o código para tal. Aí tive que trocar meus exemplos todos, aí vem aquela dificuldade, né? É o ponto lá que a gente conversou no início. Talvez a maior dificuldade é conseguir ter essa visão de longo prazo. E sempre vai ter um desavisado que no dia que você atualizar, ele vai chegar lá numa issue e vai falar assim, olha, tá com bug, quebrou aqui. Eu não vi nada, eu não vi mensagem porque eu silenciei. É Eu o cara que silenciei todos silencia as os warnings. mensagens. Sempre acontece. E não tenho testes ainda, para piorar. Mas aí, pelo menos, é responsabilidade dele. E, assim, Bruno, você falou uma coisa que é muito importante, que é a questão dos testes, que acho que é uma coisa que, assim, no dia a dia, assim, mais de cientista de dados, é uma coisa que a gente totalmente ignora e não faz. Então, assim, em termos de desenvolvimento de lib, é uma novidade que acho que talvez, assim, teste unitário é uma coisa que pessoas deveriam olhar, talvez. Sim. Eu acho essencial para confiar, né, numa biblioteca, ainda mais se você vai colocar em algo que realmente está em produção, a parte de teste básico, assim, né? Às vezes não é um teste unitário com cobertura de 100%, nada disso. Mas eu, por exemplo, eu tenho bibliotecas que eu já desenvolvi que eu não tinha teste, mas eu tinha
uma gama de exemplos reproduzíveis, aonde a cada versão lançada eu fazia questão de que aqueles exemplos, todos eles rodassem sem alteração, né? De que fosse bem preditivo o comportamento daqueles exemplos. Hoje eu já aprendi a escrever teste padronizado, utilizando várias abordagens, testes funcionais, testes de integração, testes unitários, então facilita muito. E é uma prática que realmente é difícil de você adquirir ela, mas uma vez que você adquire, você não larga mais, né? Você não consegue, assim, é quase que um bloqueio. Você não consegue escrever um código e imaginar que ele está indo para o repositório sem pelo menos um testezinho ali, um teste unitário simples, né? Então, também... Eu tô pensando aqui, acho que tem uma dúvida que eu fiquei bem curioso, acho que foi respondida, mas eu queria trazer aqui para a roda, que era quando que a gente discutiu o ponto de quando a gente quer abraçar o mundo. Mas antes disso, quando vocês vão desenvolver uma biblioteca, vocês, tipo, como vocês pensam, putz, no caso, por exemplo, do Wilson, será que valia a pena eu contribuir para o Prophet e fazer o que eu quero no Prophet e contribuir com uma versão, ou vou lá e vou fazer a minha e, e é isso, eu contribuí para expandir uma biblioteca já existente para manter justamente esse padrão, ou criar uma nova? Como vocês ponderam isso na hora de decidir? Essa eu até acabei de responder ali no chat, é uma pergunta interessante, porque eu tentei, inicialmente, entrar e desenvolver para as outras bibliotecas. Falar, cara, já existe, sei lá, status modules, vou colocar um módulo lá que é não linear. Hoje é tudo linear, vou colocar um não linear. Tentei com o scikit-learn, mas o scikit-learn já deixou bem claro, cara, eles não pretendem mexer com nada de série temporal, sei lá, pelo menos no curto prazo, médio prazo, e não pretendem. Então, eu entrei em contato com os desenvolvedores mesmo de algumas bibliotecas, mas, por exemplo, o status modules que era o mais próximo, era praticamente impossível fazer sem mudar muita coisa interna deles. Então, seria muito mais difícil eu conseguir introduzir um novo método lá dentro, que é uma classe totalmente nova, sem que eles tivessem que refatorar muita coisa da API deles. Então, nesse caso, para mim ficou muito claro que era mais fácil eu criar uma nova. Tá? Foi basicamente isso. Não foi por falta de tentativa. Prophet, por exemplo, cara, outra loucura. O Prophet eu tenho vários problemas com ele. Inclusive as dependências dele. Instalar aquilo lá é uma dificuldade muito grande, cara, dependendo do caso. Então, sim, eu não queria ter essas dificuldades. Então, hoje, por exemplo, SysDentPy é só NumPy e SciPy, que depende dele. Então, é muito mais simples. Não tem problema de instalação, nada disso. Para eu introduzir isso lá dentro, eu teria que começar a mexer com as coisas que eu nem tinha capacidade mesmo, sabe? PyStem, nunca mexi naquilo, não saberia nem como eu introduziria o meu código lá dentro, sabe? Então, assim, foi uma decisão meio que, para mim, ficou bem claro. Falei, cara, vou criar a minha, porque entrar nesse mundo deles aqui tá mais difícil, né? Foi mais por isso. No meu caso, né? Eu só tive essa experiência também, com biblioteca pública, né? Então, quando é interna, coisa de empresa, assim, é mais fácil, porque aí você tá todo mundo junto colaborando. Agora, mexer com backlog de outras bibliotecas já está muito bem definido. E os caras são muito grandes já, né? Eles têm lá, sei lá, 1000 issues lá, sei lá quantos por request, sabe? Sei lá, talvez eu colocaria agora, daqui 3 anos, começaria a versão alfa deles a sair com o meu algoritmo. Então, existem essas dificuldades que às vezes a gente acha, open source é só chegar lá e colocar o código, né? Não é tão simples assim também. Então, existiu essa dificuldade para mim de conseguir colocar os meus algoritmos dentro de uma biblioteca já existente. Tá? Então, no meu caso, foi uma dificuldade nesse sentido. Inclusive, talvez nesse contexto seja mais fácil você fazer a sua própria lib para que, eventualmente, ela seja incluída nas libs grandes e consolidadas ali como algum método já, tipo, a partir da sua lib, importando a sua lib como dependência, Isso. talvez, Abstraindo etc. a sua lib, né? Porque, assim, é muito difícil você desenvolver numa lib grande uma coisa, assim, totalmente, adicionar uma coisa nova do zero ali, porque você não tem essa flexibilidade de atualizar as coisas, tipo, rápido. A gente tem um pouco desse problema com o sklearn, por exemplo, porque por ser uma coisa, assim, aberta, por ser uma coisa com mais versionamento, controle, etc., se eu quiser fazer uma coisa nova, eu não posso só ir lá, tipo, mergear e aí depois eu achei um bug e eu vou lá e arrumo o bug. Não funciona assim. Você tem um processo já, você tem uma burocracia por ser maior, por ter mais usuários e aí fica meio, tipo, dependendo do que você está fazendo, fica meio chato.
Não é fácil se adequar a esses padrões, não. Eles ajudam, eles colaboram a não perder o controle, mas é difícil de manter, realmente, porque tem um tempo, né? Acho que o que mais pesa nesse caso aí é o tempo mesmo, porque mesmo que você passe horas ali descobrindo como contribuir, às vezes você vai esperar meses para que aquilo ali seja sequer revisado, né? É difícil. Inclusive, acho que até um ponto da contribuição nas bibliotecas, quando a gente desenvolve uma biblioteca open source, acho que até algo que eu vi muito que é muito difícil manter o engajamento ao longo do tempo de contribuições nessa biblioteca. Então, até foi uma pergunta aqui de um participante anônimo, que se nas bibliotecas que vocês têm, se vocês recebem muitas contribuições, nas que vocês tornaram open source, e também como incentivar a biblioteca a ter contribuições de outras pessoas, como promover o engajamento com a sua biblioteca. Eu acho assim, se as pessoas usam a biblioteca, eventualmente, assim, as contribuições vêm naturalmente. E, assim, eu acho que a quantidade de contribuições também depende de quão fácil a sua biblioteca é em termos, assim, de incorporar o código. Porque, às vezes, assim, dependendo da biblioteca, tem umas bibliotecas que você vai lá que você vê que, por exemplo, é uma coisa mega convolucionada e complexa, com dependências, e, tipo, cada código é a função A que depende da função B, que depende de mais 20 funções recursivamente. E, assim, dependendo da situação, é muito difícil uma pessoa, assim, sem muito contexto, chegar lá e contribuir. Tipo, você tem que chegar lá e passar meses estudando a lib. Então, assim, de modo geral, se for fácil de contribuir, as pessoas eventualmente vão contribuir. Se for difícil, se for demorado, se você não revisar os PR das pessoas, infelizmente, O que eu vejo é que grande parte dos projetos open source, eles não se preocupam inicialmente com o processo de onboarding, né? Que é como se você estivesse contratando uma pessoa nova. Hoje as empresas fazem muito isso, de fazer como se fosse um workshop ali explicando como que a empresa funciona, como que o projeto funciona, como que você contribui, quais são as regras. E é difícil, são poucos projetos open source que você chega e acha aquele link, quero contribuir, e você encontra um onboarding, assim, explicado, né? Tipo, ó, comece aqui, essas são as nossas regras, é assim que funciona, esses são os objetivos do projeto, aqui você instala o ambiente para você fazer isso funcionar. Isso tira muito desse empecilho das pessoas começarem, porque tem muita gente que às vezes quer contribuir e não contribui porque não conseguiu, né? Não conseguiu incorporar, integrar as alterações ou esbarrou em burocracia, né? Fez o código, mandou o pull request e quebrou tudo. Só viu aquele monte de... É o linter, a nomenclatura que você usou errado, é o espaçamento, é um monte de coisa. Mas também, às vezes, o projeto não avisa antes, né? Não tem um local avisando, olha, a gente usa tal padrão, a gente segue tal linha, a gente quer que por exemplo, o seu commit tenha uma assinatura. Eu já me peguei muito nesse caso, assim. Aí, às vezes, você está na correria do trabalho, você já mandou aquele request, você acha que já está certo, né? Você resolveu o problema. Aí você vai ver só um empecilho pequeno, assim, né? Do tipo, faltou uma vírgula aqui, faltou eu escrever lá no finalzinho qualquer coisa e até você voltar para aquele contexto. Às vezes você até já, principalmente quando dependendo do projeto, se é um projeto que você tem, sei lá, um modelo muito grande que você precisou usar e você depois até deletou já aqueles arquivos, você não tem mais aquele ambiente para reproduzir, né? E você simplesmente desiste, né? Então, acho que essa parte de não reter a contribuição para quem já está contribuindo é bastante responsabilidade de quem mantém o projeto, né? Que além do código, também pensar um pouco nessa parte de documentar o processo de onboarding, né? Da pessoa entender melhor como que eu contribuo, né? O que eles esperam de mim como contribuição. E na parte do engajamento que você tinha comentado, Vitor, na Red Hat, que é a empresa que eu trabalho, nossos softwares são todos open source, né? Então, 100%, não existe sequer uma linha de código fechada, tá tudo no GitHub, né? Então, desde o Red Hat Enterprise Linux, Ansible, OpenShift, é tudo aberto. E o engajamento, ele vem de duas formas. A primeira delas é
da necessidade. Então, quando uma empresa, por exemplo, digamos, a Nubank usa lá algum produto nosso, sei lá, um Linux, alguma coisa assim, vamos imaginar. Se tiver um problema que vocês estão passando dentro da empresa, provavelmente vai ter uma demanda interna que vai fazer com que vocês se movimentem para ir lá e resolver o problema na fonte. Porque vocês querem, você tem um interesse de que aquilo seja resolvido, que seja aceito para que aquele ticket saia do caminho e o projeto caminhe, né? Então, essa é a primeira motivação que ninguém consegue fugir dela. A segunda motivação, que é super interessante, é a motivação voluntária das pessoas que simplesmente, sei lá, eu, por exemplo, não trabalho na área de dados, mas eu já contribuí com várias bibliotecas na área de DS. Então, simplesmente estou curioso, eu estou sem fazer nada, eu tenho tempo livre, o que é muito difícil hoje em dia, né, para quem trabalha nessa área, mas eu quero ir lá para o GitHub e encontrar alguma coisa para eu contribuir, né, e simplesmente voluntariamente contribuir. Precisa ter alguma coisa que faça com que eu me motive. E empresas que trabalham com open source grandes, por exemplo, elas utilizam, por exemplo, de comunidade, de meetups, de entregar para a comunidade alguma coisa que faça com que aquela participação tenha um retorno, né? Que seja ganho dos dois lados. Então, por exemplo, hoje, se você contribui com projetos grandes, por exemplo, com linguagens de programação, você sente aquela coisa de fazer parte, sabe, daquilo. Então, é uma coisa importante, sabe? Você fala assim, ó, eu faço parte do comitê que decide as coisas de uma biblioteca. Então, essa coisa do pertencer, do estar envolvido a comunidade, faz com que o engajamento aconteça. Agora, aquele projetinho que está lá, uma pessoa que desenvolveu, que não tem comunidade em volta, vai ser muito mais difícil ter engajamento sem ter esse trabalho, né? Então, existe esse trabalho de relacionamento, que é difícil, eu realmente acho muito difícil, que é o trabalho de Developer Relations, né? De DevRel, que é engajar. E isso envolve tudo, envolve desde o brindezinho que você, o adesivo que você vai dar para o desenvolvedor que dá, que fala, sente aquele orgulho, fala, olha aqui, o adesivo da biblioteca que eu ajudei, sabe? Até conectar, né, essa comunidade. Então, acho que tem essas duas coisas. A primeira delas, a gente não foge, né? Se cair o ticket lá no seu sistema de ticket falando, olha, sua tarefa é ir lá no repositório do Wilson e resolver o bug, porque a gente depende disso. Aí, para quem mantém a biblioteca open source, é o melhor cenário. Porque você vai ter alguma empresa que está utilizando, pagando para alguém resolver o problema para você, né? Então, agora o outro é realmente o desafio. No meu caso ali, isso é complexo, é bem isso que o Bruno falou, porque é uma biblioteca pequena, né? Não tem, é nova, é um tópico meio que novo, nem todo mundo conhece. Então, primeiro eu tenho que conseguir atrair pessoas para começar a usar, elas levantarem as issues para mim também. E deixo sempre o contato muito aberto. Então, por exemplo, vai ter uma primeira contribuição realmente mais forte, que vai ser um novo método de seleção de estrutura. E essa pessoa que está me ajudando a contribuição, eu meio que faço junto. Então, eu me disponibilizo. É um pouco disso, né? De dar o suporte, mostrar como que eu pensei a biblioteca mesmo. Nem tudo dá para ficar só a pessoa lendo código lá o dia inteiro também. Não é produtivo, né? Nem todo mundo vai absorver isso bem. Então, assim, por isso que eu falei, quem quiser entrar em contato comigo, por exemplo, vou estar sempre disponível. Já arrumo um tempinho, falo sobre biblioteca, entro no código, entro no detalhe, falo. Aí eu começo a marcar lá alguns issues como um bom issue para iniciante, que às vezes nem tudo é código e método também, tá? Para mim, se o cara chegar lá e contribuir, ó, você escreveu esse texto aqui errado, e mudar, para mim, já tá bom, cara. Às vezes eu nem vi, né? Eu vou aceitar o puro request do cara. Tem muita coisa além de puro código. Então, se o cara colocar um exemplo novo lá, eu vou ficar muito agradecido. São várias coisas que eu acho que você consegue trazer comunidade, deixar a pessoa que às vezes é iniciante. Eu vi que perguntaram ali, qual que é o ponto que a pessoa deveria estar para começar a contribuir. Eu acho que qualquer ponto. Às vezes você não necessariamente precisa, cara, vou implementar um método novo para ele lá. Não. Às vezes não é isso o foco apenas, né? Às vezes você melhorar a minha documentação, deixar como que usa mais fácil, explicar algumas coisas que às vezes não expliquei, já contribui muito mais do que um método que você vai colocar lá, que às vezes ninguém vai conseguir usar porque ninguém entendeu o que está faltando, sabe? Então, tem um pouco disso, né? Eu acho que e um pouco de divulgação faz parte, a gente vai estar sempre, igual um meetup igual hoje, a gente está participando aqui hoje, abre muitas oportunidades, né? Sempre quando participa, assim, as pessoas me procuram, tentando ver como que consegue contribuir.
Então, sempre tem um monte de grupinho lá no Discord, no WhatsApp, a gente conversa, para poder deixar a pessoa por dentro. E eu sei que é um processo mais demorado, tá? Então, por exemplo, esse método de instalação de estrutura já tem um tempo que está vindo desenvolvendo. Mas por quê? Porque eu também não vou cobrar da pessoa. Falar, cara, você tem um tempo X e nem ela pode cobrar de mim, porque eu também não vou estar 100% tempo disponível para colaborar. Então, o open source tem um pouco disso também. Às vezes você vai ter que ter uma visão que, olha, se está tudo funcionando agora, uma nova feature pode vir, sei lá, daqui 3 meses, 5 meses, 6 meses, né? Acho que é natural. E a minha tá começando, então acho que eu vou aprender com isso, como fazer isso, como engajar as pessoas durante o processo, né? É difícil, muito difícil. Fazer a pessoa fazer código lá por vontade própria, de graça, né? É um processo que é complicado. Você motivar alguém para estar disponível. A realidade é essa, está interessado naquilo, mas fica aprendizado de toda forma, né? Todo mundo vai ganhando. Essa parte da documentação eu acho bastante importante. Eu vejo que tem muita gente com interesse em ajudar com documentação e que poderia ajudar com documentação, mas também eu vejo muito projeto que peca nessa coisa de deixar a documentação mais fácil de ser contribuída, porque a gente, quando está desenvolvendo, a gente não. É difícil eu cometer esse erro, às vezes, de não se colocar no lugar de quem vai contribuir. Então, para mim, é muito simples na minha cabeça que eu tenho que ter um ambiente ali que vai fazer o build da minha documentação, que eu tenho que usar a linguagem de marcação específica, que tem que estar configurado de tal jeito. Então, para mim, é muito natural. Mas se você pensar que a pessoa que está vindo contribuir, às vezes, é a primeira contribuição dessa pessoa, é um mundo muito novo, é uma dificuldade muito grande, às vezes, e é uma barreira, né? A pessoa desiste. A pessoa, se você chegar lá assim e falar, olha, para você contribuir com a minha documentação, você tem que instalar, por exemplo, no mundo Python, o Sphinx, que às vezes dá muito pau na hora de instalar, a pessoa não consegue instalar aquilo localmente. Olha, agora você tem que aprender uma nova linguagem de marcação chamada Restructured Text, né? Que eu particularmente acho horrível, né? Desculpa se tem alguém que gosta, mas não é natural escrever documentação naquilo, é bem esquisito. Hoje o mundo fala Markdown, né? A gente sabe das limitações do Markdown, mas sei lá, até a minha tia que usa o WhatsApp, ela escreve Markdown no WhatsApp para colocar o texto em negrito. Então, por exemplo, nas minhas bibliotecas, as que usavam esses modos de fazer o build da biblioteca mais rebuscados, mais difíceis, eu já deixei tudo muito simplificado. Então, se a pessoa quiser contribuir, já tem ferramentas hoje, tipo, tem uma chamada MKDocs, né, que funciona para Python, que é só um arquivo Markdown, um texto. A pessoa do próprio repositório do GitHub, ela dá um clique e no próprio GitHub ela edita o texto e já dá um commit, né? Então são 3 cliques, um para clicar no editar, outro para escrever o texto e outro para mandar um pull request, né? Então você tirou toda a complexidade, instala isso, aprende essa nova língua de marcação e a pessoa já se transforma numa pessoa que contribui. Então eu acho que a gente tem que evoluir muito nisso na comunidade de bibliotecas de open source de um modo geral, a deixar a documentação mais fluida, né? Tem projeto que é muito difícil contribuir com uma simples correção de texto, por incrível que pareça. Acho que essa barreira, inclusive, deve ser uma das que mais prejudica ali na hora de manter a biblioteca ativa, né? Manter a biblioteca viva. E acho que até um passo antes disso, que eu estava pensando até, era tipo, como que vocês veem na hora o Bruno comentou da Red Hat que todos os códigos são open source, mas como convencer, assim, tipo, as empresas quando eu tenho uma solução aqui, minha solução própria, quando que eu faço para contribuir para o público? Como que eu faço para tornar ela open source? E como convencer as pessoas a liderança, por exemplo, das empresas, que isso é uma boa ideia ou traz benefícios, o balanço talvez seja mais positivo do que negativo? Eu acho que talvez É só para cada dar o caso. disclaimer aqui, que na casa da Red Hat o modelo sempre foi o contrário, né? Desde que a Red Hat surgiu, ela surgiu como um projetinho open source que se transformou numa empresa, né? Então foi o contrário, ela do open source se transformou numa empresa. O que a gente vê hoje em dia é que as empresas precisam se transformar em open source. Aí realmente eu acho que é um projeto, é um processo difícil, né? Porque inclusive a gente passa por isso. Se por acaso a gente tiver que desenvolver alguma coisa hoje que ela vai ser fechada, a gente tem esse atrito
o contrário, né? Porque a nossa cultura já é tão aberta que se eu tiver um repositório que é fechado, ele quebra todo o nosso funcionamento, né? Você fala assim, olha, a gente está acostumado que é tudo aberto. Não, esse não dá, sabe? Tipo, é, é muito cultural. E quando a gente fala de negócio, você tem que mostrar números, né? Você tem que mostrar, de fato, que qual que é o ganho, qual que é o prejuízo, quem está ganhando, né? Que se aquilo realmente vai trazer um benefício para os dois lados, comunidade e negócio. Eu acho que essa é a forma de provar, né? Então, mostrar esses números e coletar eles, acho que é a forma. E não é tão difícil, né? Se você tem uma biblioteca interna que você usa e ela está precisando de contribuição, ela está precisando evoluir, ela já está obsoleta, por exemplo, ou ela já está lá empacada, né? Nada muda naquela biblioteca, já tem meses, anos. Ela está lá parada, sabe? Com grande chance de virar um legado que vai morrer logo, logo. Então, se você apresentar que aquilo ali provavelmente é um ativo, sei lá, da empresa que vai virar nada no futuro, né? Você pode trazer uma perspectiva, olha, a gente tem algo aqui que pode trazer um benefício. Esse benefício pode ser de marketing, né, para a empresa. Então, você vê hoje muita empresa como, por exemplo, grande, você pega um Google, por exemplo, que usa toda a parte de engenharia deles, coloca muita biblioteca open source e até muitas plataformas aí no mercado e funciona muito para o próprio marketing, né? O marketing técnico, marketing de contratação. As pessoas querem trabalhar na empresa que desenvolveu a ferramenta X, né? Então, se você colocar essas vantagens ali e versus a grande desvantagem que é você perder o rumo do seu projeto ou deixar ele morrer, acho que dá para convencer, né? Às vezes não é fácil, mas é possível. Você ia falar, Tatiana? Então, eu acho que queria falar basicamente isso, que sempre tem um balanço e honestamente nem todos os repositórios assim faz sentido abrir. Então, por exemplo, assim, o Nubank tem várias bibliotecas que simplesmente não podem ser abertas por motivos assim de envolver coisa de cliente, etc. Que, enfim, a gente não pode fazer isso. Mas é uma questão de ponderar as vantagens e desvantagens de cada coisa. Então, talvez não só por ser uma biblioteca que ninguém mais está contribuindo, que está parada, mas ter uma coisa assim, tipo, a gente tem essa lib, ela é genérica o suficiente, ela não envolve coisas que são confidenciais da empresa e ela poderia se beneficiar de contribuições externas. Seria mais esse ponto, eu acho. De mostrar que tem benefício, né? De ter mais pessoas, ter pessoas de fora. Você não vai estar disponibilizando a solução da sua empresa, né? Você está disponibilizando o meio que você usou. Então, acho que o ponto de medida é esse. Acaba que é um ganho dos dois lados. Vai criar um senso de comunidade ali forte, que é o que o Bruno falou. As pessoas olham diferente. Por exemplo, se você pensa no Facebook como uma empresa que criou o Facebook, você não quer trabalhar lá. Mas você pensa no Facebook como uma empresa que criou o PyTorch, talvez você queira. Né? Então, são esses pontos que talvez levantam uma certa senso de comunidade mesmo. As pessoas que estão, bons desenvolvedores, vão querer conhecer a pessoa, né, conhecer a área, conhecer como que funciona aquilo, e vai gerando esse loop, porque isso é uma ferramenta de modelagem. Você não está passando a solução como que você usou aquela ferramenta, nem seus dados. Então, se outra pessoa adiciona uma feature lá, você pode ser que aquilo sirva para você também internamente, e vai estar ajudando ela que está disponibilizando aquilo também na área dela. Então, acho que é um cara, né, é igual a Tatiana falou, é ponderar o que faz sentido abrir ou não, né? Nem tudo precisa ser aberto, nem tudo também precisa ser sempre atualizado. Tem coisa que eu acho que, cara, se funciona e aquilo ali foi planejado, né? Até surgiu uma necessidade realmente, talvez não precisa, né? E talvez se você abrindo aquilo, pode causar até um problema. Pessoas podem querer contribuir de uma forma que você nem estava querendo ir para aquele caminho, você vai ter que ficar justificando lá. Então, eu acho que vai depender, no final das contas, acho que depende muito de cada caso, né? Não vejo como problema de uma empresa, eu acho que não seria tão difícil, igual o Bruno falou também, convencer, porque eu acho que tem muitos pontos positivos. O mais difícil talvez seja entender o que abrir, né? Que é um pouco o que o Tatiana falou. Tem coisas que ficam fechadas, outras não. Até porque o open source tem um custo, né? Nenhuma empresa quer deixar um repositório. Às vezes você tem um monte de legado, de coisa que está morrendo internamente, ninguém viu.
e tudo bem, né? Agora não pega bem você ter aquele monte de biblioteca que está lá no seu repositório público, né? E que já está ultrapassado e que não recebe atualização há 3, 4, 5 anos. Então, tem que manter, né? Então, se for abrir só por abrir, realmente não vale a pena. E para você abrir uma biblioteca, por menor que ela seja hoje, você tem que pensar que tem que ter essa questão do onboarding, porque se você abriu, você quer ter pessoas contribuindo, então você tem que ter alguém, né, dentro da sua empresa que vai responder as questões, que vai fazer review de pull request, que vai dedicar tempo de trabalho, né, que vai dedicar ali horas para manter, né, fazer o trabalho de mantenedor da biblioteca. E isso custa dinheiro mesmo que a empresa abra, custa dinheiro. O que ela ganha de retorno é a validação daquele projeto, né? Dá para ela saber se aquilo ali está no caminho certo ou não. E ela ganha de retorno a contribuição, né? Da comunidade, melhorar o projeto e, às vezes, pegar os problemas antes. E também uma questão importantíssima para o open source, que é contribuir de volta, né? Para a comunidade. Hoje, toda empresa na era digital está baseada em open source, a maioria, né? Então, sempre tem a parte desde o servidor que está rodando, desde a linguagem de programação, né? Por exemplo, a gente está falando de Python. Python é uma linguagem open source desde o começo, né? Então, essa coisa de utilizar a Python e contribuir de volta, né, em forma de ecossistema, também acaba sendo importante, né? Hoje, inclusive, pega bem, né, para as empresas fazer esse tipo de devolver. Mas lembrando que não é só devolver, né? Assim, não é cuspir o código para fora. É colocar o código lá e manter ele de verdade. Ele é partes, ele ainda é um código da empresa, sabe? Ele não é só uma biblioteca open source aí no mundo. E ter todo aquele trabalho de revisar os PRs da galera, prestar atenção nas contribuições, não deixar Sim, o PR pendurado lá por 6 meses, porque aí sim. alguém vai ficar muito triste ali. E é claro, assim, se o código é um algoritmo ou alguma coisa que é o core do negócio da empresa, às vezes vale a pena a empresa abrir. É só ela decidir qual que é o tempo, né? Qual que é o timing, né? Porque essa questão de negócio vai muito de timing, né? Se você pegar o exemplo, por exemplo, do Google, o Google, quando criou o Kubernetes, que hoje é a plataforma mais famosa para você orquestrar a infraestrutura, era uma ferramenta interna, né? E eles abriram o Kubernetes e hoje tem distribuições de Kubernetes do mundo e virou um padrão, né? Só que eles fizeram isso num timing que eles já eram estabelecidos com aquela tecnologia. Eles já tinham a autoridade, né, sobre aquilo. Então, valia a pena para eles abrir o código e fazer com que todo mundo usasse, porque eles não iam perder em questão de business, né? Então, essa análise aí já vai muito para de negócio, né? Mas também vale a pena levar em consideração. Boa. Bem legal, acho que a roda de conversa foi super produtiva, a gente tocou desde o desenvolvimento até convencer as empresas, até acho que foi muito aprendizado. Então, novamente, queria agradecer a participação do Wilson, do Bruno, da Tatiana no evento de hoje. Também queria agradecer a todo mundo que está aqui assistindo. Lembrando que a gente tem posições abertas, eu vou colocar aqui no chat, se você tiver interesse, não esquece de conferir. E também lembrando que o Meetup ele vai estar disponível no nosso canal do YouTube Building Nu. Então, se você quiser conferir, checar alguma coisa de volta, vai estar disponível lá. Então, pessoal, muito boa noite. Muitíssimo obrigado pela participação de todos. E é isso, até a próxima edição. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.